Boa noite, pessoal. É meio esquisito fazer estudo sentado assim, mas não sei se vocês já leram essa mensagem ou não, e eu acho que ela pode ser resumida numa frase que a gente costuma falar bastante, ou pelo menos a gente ouve o pessoal falar muito, né? Que é: cada um cuide da sua vida, cada um cuide do seu próprio nariz, né? Cuide de si mesmo. A gente poderia fechar aqui o estudo, tá? Não precisaria praticamente falar mais nada. É isso que o Emmanuel e o Paulo, né, ou pelo menos atribuído a Paulo, né, na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, disse. Né? E isso é preciso só aprofundar uma coisa, porque às vezes a gente imagina, né, cada um cuidar da sua vida de uma forma diferente. E quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, e mesmo outras doutrinas que existem, mas especialmente a doutrina espírita, a gente começa a compreender que cuidar da sua própria vida tem uma conotação e uma ideia bem diferente. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, parece que na segunda parte, posso estar errado, se alguém souber depois me corrija, não tem problema nenhum, isso eu não sei de cabeça direitinho, mas se eu não me engano é na segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente vai ter a informação. Kardec vai fazendo várias perguntas, e numa delas ele procura saber como é que o espírito foi criado, né? Como é que nós, cada um de nós, fomos criados. E aí os espíritos colocam de uma forma muito direta que fomos todos nós, todos. Jesus, né, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, eu, vocês, fomos criados simples e ignorantes. Ou, em outras palavras, nós tivemos o mesmo ponto de partida. Ninguém saiu privilegiado, ninguém saiu mais especial que o outro, ninguém nasceu com uma coisa a mais que o outro. Todo mundo igualzinho, né? Todo mundo iniciou do mesmo jeito. Não há nenhum tipo de diferença sobre isso, tá? Jesus, que a gente considera tanto, ele iniciou como nós e caminhou da mesma forma que nós estamos caminhando para chegar à capacidade e o conhecimento que ele tem hoje. Né? Todos nascemos simples e ignorantes. E um adendo que eles colocam na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Kardec começa a perguntar sobre... A terceira parte fala das leis divinas, né? E aí Kardec, acho que no primeiro capítulo da terceira parte, pergunta por que não? Como que a lei divina está escrita, né? Onde ela está escrita? Onde é que está esse negócio da lei divina em nós? E os espíritos respondem que é na nossa própria consciência. É como se já tivesse um programinha gravado dentro da gente que nos fala essa ideia do que seria a lei divina, né? Ou daquilo que seria o bem e o mal. E é interessante porque, embora a gente tenha a questão da cultura, né, das religiões que nos envolve, das tradições religiosas, da cultura que nós estamos, dos valores vigentes na sociedade em que nós estamos, há algo que vai antes, né, que parece que acontece antes e que de alguma forma guia todas essas buscas que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Pode-se perceber isso, né, com tranquilidade, você vê como é que as leis, a justiça, né, a nossa, vem mudando ao longo do tempo, de épocas em que era o olho por olho, dente por dente, que era a lei,
né? Se alguém te fez, se a pessoa roubou você 200 grãos, você pode ir lá e tirar 200 grãos dela. Se a pessoa matou o seu filho, você pode matar o filho dela. Isso que era lei escrita, tá? A primeira lei escrita que a gente tem evidência na história da humanidade é essa: o olho por olho, dente por dente. Né? E todo mundo vai acabar cego e banguela, né? A gente precisa ver isso, como isso veio progredindo para as leis que hoje procuram assegurar aqueles que estão em vulnerabilidade, das leis que procuram, ou pelo menos têm, em teoria, reabilitar a pessoa que cometeu um crime, né? Ela conseguisse melhorar e voltar para a sociedade. Há muito o que fazer, há muito o que melhorar, é verdade. Porém, há algo que vai puxando, e isso está dentro de nós, fazendo com que a gente mude, que a gente progrida, que a gente pense diferente, né? Há pouco tempo, né, embora a gente ainda tenha problemas, mas há menos de 100 anos, homossexualidade, feminismo, a mulher ter direitos não era interessante, nem se falava muito, a mulher não tinha direito nenhum. O homossexual, na verdade, era considerada doença. Né? A percepção da questão sexual era algo complexo e cheio de problemas. E hoje, pouco a pouco, embora as lutas, as dificuldades que nós temos, começamos a abrir e perceber que somos todos viajantes no mesmo barco, independente de como pensamos, sentimos ou qualquer outra coisa. Pouco a pouco estamos mudando isso. E por que a gente traz essa ideia inicial, né? Por que mostrar que todos nós nascemos no mesmo ponto e que todos nós trazemos a lei divina gravada na gente? Para entender que nós só respondemos àquilo que nós mesmos fazemos. Nós não respondemos pelos atos dos outros. Pode ser o outro, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, não importa. Você não é responsável por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que você fez e faz. Ninguém vai, a sua consciência não vai te falar, ó, isso aqui não foi legal, né? Não vai te julgar, entre aspas, por aquilo que o seu filho fez. Ah, o seu filho não quis fazer medicina. Problema do seu filho. Problema da sua mãe. Problema do seu irmão. Isso não quer dizer egoísmo, tá, gente? É diferente. É outra história que nós estamos dizendo. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E a gente se esquece disso, tá? Muitas vezes, e isso é interessante até esquecer, porque é muito fácil ficar esperando que alguma coisa venha do nada e resolva meu problema. É muito fácil culpar o outro por ter me deixado nervoso, né? Não é o outro que te deixou nervoso, é você que escolheu ficar nervoso. É você que escolheu se estourar naquele momento e xingar meio mundo. Não foi o outro. O máximo que o outro está fazendo é te influenciar, mas quem escolheu foi você. Existe ainda, até na segunda parte do livro dos Espíritos, quando ele fala da influência dos Espíritos na nossa vida, né, eu acho que é até a primeira pergunta do capítulo. Eu não lembro o número, não sou esse cara que decora esses números, né? Mas está lá, a gente pode procurar lá direitinho. E nessa pergunta, né, que Kardec, como é que os espíritos nos influenciam? Né, algo parecido com essa ideia. E os espíritos, né, psicografam, né, escrevem através do médium e falam para Kardec. Sim, de tal forma que praticamente eles que vos conduzem. E aí Kardec vai fazendo outras perguntas para abrir esse leque, né, e procura entender, mas se eles influenciam e nos dirigem, então eu não tenho responsabilidade. Né? E os espíritos deixam claro que não é assim. Eles estão te influenciando, mas quem escolhe o caminho a seguir, né, quem aceita aquela influência ou não, é você.
E quando nós falamos espíritos, não estamos falando de espíritos apenas aqueles que perderam o corpo, que estão desencarnados, que estão aqui vários nos ouvindo e participando. Mas a nós que ainda estamos com o corpo físico também. Nossos pensamentos influenciam os outros, desencarnados e encarnados. Tudo que nós pensamos, sentimos, acabam tocando as outras pessoas de alguma forma, que entram em sintonia conosco, aqueles sentimentos, aquelas ideias que a gente está transmitindo. Então, nós estamos influenciando e sendo influenciados. E aí cabe a mim, a cada um de vocês, escolher. E aí, qual influência você deseja seguir? Qual caminho você quer tomar? Porque você é responsável por esse caminho. Ninguém mais. E aí é que entra, cada um cuida da sua vida, porque nessa ideia de não nos responsabilizarmos, a gente gosta muito de gastar o nosso tempo olhando a vida alheia, julgando o que os outros fazem ou deixaram de fazer. Julgando desde os governos, né, o presidente, a presidente, o Senado, não sei mais o que, estão fazendo assim, a gente gasta tempo, entra numa crise de ansiedade, porque o país, isso e aquilo, e esquece das suas próprias responsabilidades. E aí não é só do país, né? Vai do país, do estado, do seu município, da sua rua, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus desafetos, e você está cuidando da vida de todo mundo, menos da sua. A todo dia a gente está preocupado com o que o outro fez ou deixou de fazer, esquecemos do que eu estou fazendo ou deixei de fazer. Porque é mais fácil, é mais tranquilo eu olhar lá fora. É muito melhor eu olhar a vida do outro e falar quais são as soluções para aquele problema que a outra pessoa está passando. Né? Você está fora, emocionalmente distante e tal, é muito tranquilo. E é melhor, porque aí eu não tenho que olhar para mim. É melhor eu ficar assistindo o jornal, né? Ou assistindo Cidade Alerta e vendo quantos crimes policiais aconteceram e quantas tragédias existem, ao invés de preocupar assim, quais as tragédias que existem em mim que eu preciso trabalhar. E é muito melhor, claro, você pegar seu celular e abrir o seu Instagram e ficar vendo a vida dos outros. Ah, o outro foi para a praia, o outro fez isso, ou se não, rir, né, das bobageiras que o pessoal faz para poder nos entreter. Rede social não é nenhum problema, tá, gente? O problema não é a rede social, não é se entreter, mas o que nós estamos buscando. Né? Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, de novo, né? Lá na quarta parte, que fala das consolações e gozos presentes e futuros, deixam claro que o verdadeiro julgamento que acontece é das nossas intenções. Não é porque eu abri aqui que eu sou melhor ou pior, não é porque eu tenho um determinado objeto que eu sou melhor ou pior, mas a intenção de ter feito aquilo, o que me moveu de verdade para realizar as coisas que eu estou fazendo, o que me moveu para tirar o celular e abrir o Instagram, para abrir o Facebook, que está morrendo, né? O Facebook hoje é mais rede para pessoas mais velhas, o Instagram é para as pessoas mais novas. E tem o LinkedIn, que eu não sei se vocês conhecem, que é a rede de trabalho, mas que aí eu fico olhando, aquele lá já fez curso tal, já melhorou, já foi promovido, né? A gente fica acompanhando essas coisas e esquece do próprio trabalho que a gente tem que fazer. E essas redes têm, claro, coisas muito boas a contribuir. Quantos conteúdos ali são importantes, interessantes para o nosso progresso, e até mesmo a parte de entretenimento, quanto que é bom para que a gente possa ter uma alegria, uma tranquilidade. Isso faz parte. Mas é preciso entender qual a minha intenção ao fazer isso. Eu estou fugindo de algo? Eu estou querendo me esconder de alguma coisa? Né? Por que eu estou buscando tal coisa? E por que às vezes eu também, ao invés de aproveitar o momento presente, eu quero postar?
Porque tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que postar na rede social. Por que eu tenho que fazer exercício físico e postar eu fazendo exercício? Porque eu estou comendo, eu tenho que postar o que eu estou comendo. Qual que é a intenção que existe por trás disso tudo? E procurar essa intenção, procurar o porquê das nossas ações, procurar entender a nós mesmos, né? Cuidar da nossa vida, isso é trabalhoso e muitas vezes é dolorido. Porque remexe com questões aqui internas que há muito tempo, e às vezes, e muito provavelmente, muitas encarnações, a gente tem fugido. Embora tenhamos às vezes prometido antes de encarnar agora, não, eu estou indo porque eu quero resolver tal coisa. Estou indo para isso, mas quando eu entro na carne eu não quero saber dessa coisa. Porque essa coisa é um espinho, é algo que machuca. Por que eu vou querer isso? Se o meu próprio corpo que eu estou usando, ele tem uma programação interna para evitar a dor e buscar o máximo de prazer e conforto. O nosso corpo evoluiu ao longo do tempo para que a gente evitasse a dor e conquistasse prazer e conforto, tranquilidade, né? Satisfação, isso está no corpo também, tá? Não põe a culpa só no corpo, não. Mas o corpo tem isso programado por instinto, isso é a parte do instinto de sobrevivência, né? Para manter-se as células, toda essa estrutura que a gente usa aqui funcionante. Só que a gente vai lá e usa isso como muleta, e eu quero prazer, quero conforto, quero satisfação que eu posso obter aqui, mas eu não quero sofrer, eu não quero a dor. E é interessante que muita gente até divide essa questão da dor e do sofrimento, né? Dor é uma coisa inevitável que você vai sentir, principalmente no corpo. O corpo tem sensores de dor para falar que tem alguma coisa errada acontecendo e você procurar corrigir. Principalmente a nós que estamos encarnados em corpo masculino, se não é a dor, a gente não vai procurar um médico e não vai se cuidar, né? Os homens que estão aqui podem falar se eu estou mentindo ou não. Quem aqui dos homens que vai ao médico para se prevenir, para se cuidar? Ou só vai na hora que a coisa está apertada, que está doendo, que está sofrendo? As mulheres, as esposas, as irmãs podem dizer muito bem, né? E quando a gente está sofrendo, a gente então desmancha, né? É o momento em que o homem pode se sentir fraco, frágil, que não tem problema, porque está sofrendo, né? Mas é preciso que a gente entenda que isso faz parte do corpo, a dor. E há pessoas que aí conceituam a ideia do sofrimento como aquilo que eu faço com a dor e com as situações que eu estou vivendo. É como eu interpreto a realidade. É como eu interpreto aquela dor. Ela pode se tornar um sofrimento ou simplesmente ser uma dor. Exemplificando isso, vamos supor que alguém que você conhece passou por você na rua e não te cumprimentou. Nós vamos ter a pessoa que não vai dar nenhuma importância para isso, por exemplo. Tudo bem, a pessoa não me viu, tá? Problema, depois outro dia a gente se encontra e se cumprimenta, tá tudo tranquilo. Vamos ter uma outra pessoa B que de repente vai começar a pensar: será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa que ela não me cumprimentou? Será que ela está com raiva de mim? Será que existe algum problema entre eu e ela que eu não estou sabendo? Será que aquele dia que eu falei alguma coisa, ela interpretou mal e agora não gosta mais de mim? E aí a gente pode ter uma terceira pessoa, a pessoa C, que pensa essas coisas que a B falou e diante disso resolve ir lá na casa dessa pessoa e tirar satisfação. Por que você não me cumprimentou aquele dia? Você está com raiva de mim? Fala para mim na minha cara. Diga para mim o que eu fiz para você. Percebe que a pessoa B e C criaram um sofrimento?
na cabeça delas? Não existe nenhuma evidência, não existe nenhuma prova de que a pessoa esteja com raiva dela, que determinado acontecimento que ela imaginou, que aconteceu lá atrás, tenha causado isso. Ela não tem nada. Ela simplesmente, do nada, criou uma realidade que vai lhe fazer doer, porque aí cria ansiedade, cria medo, cria vontade, que às vezes pode chegar a essa ideia de ir até a pessoa para tirar satisfação. Compreendem como é que essa coisa acontece? Conseguem perceber se isso acontece com vocês? Às vezes não, às vezes todos nós aqui já somos evoluídos, não temos nenhum desses problemas, né? Mas percebe como é que a gente cria? Tem um ramo da psicologia, eu não sei qual certo, se tiver algum psicólogo ou psicóloga aqui, se quiser me corrigir, que chamam esses pensamentos que a gente vai criando do nada aí, né, vai criando uma realidade paralela, de pensamentos disfuncionais. Eu, sem nenhuma evidência, com um pedacinho só da realidade que eu vi, eu começo a criar algo que não existe e passo a sofrer em cima disso, criando um problema fantástico. E um outro exemplo é, por exemplo, pessoas que têm muito medo de agulha, né, de ser furada. Isso eu já vi acontecer. Às vezes a pessoa vai ter que passar por algum procedimento, às vezes vai tirar um sangue, que antes da pessoa, né, de quem vai fazer o procedimento, enfiar a agulha, né, de penetrar a agulha na pele, a pessoa já está lá, ai, 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 já está sofrendo antes de sentir a agulha, ela já está sentindo a dor da agulha antes da agulha ter tocado a própria pele. Eu já vi pessoas que na hora que tocou mesmo, que furou também, chegam até a pular da cadeira ou da cama, imaginando uma dor gigantesca ali que está acontecendo. Percebe como é que a gente cria essa realidade? Nos livros do André Luiz, acho que em especial o Céu e o Inferno, não sei se no Mundo Maior também nos fala isso, os instrutores do André Luiz falam muito claramente que a verdadeira vida, ou pelo menos a vida que a gente ainda tem, está na nossa mente. E podem perceber isso. Se você colocar um tipo de droga diferente, a realidade que você tem muda. Pode ver quantas pessoas, tanto usuários de droga ou de substâncias necessárias, até medicamentos, às vezes a consciência muda. Muda a percepção da realidade, ou como ela sente a realidade, né? Está aqui dentro, não do cérebro, tá? O cérebro é um instrumento, mas dentro seria o nosso próprio espírito, que é expresso pela nossa mente, né, através da realidade. E é por isso que eu preciso aprender a cuidar disso, da minha mente, das realidades que eu trago aqui dentro. Por isso que tantas vezes Jesus fala para nós, né, procure amar os inimigos, né, procure ajudar aqueles que te perseguem, né, porque se você faz isso somente àqueles que gostam de você, o que é que você vai ganhar com isso? Quando você fizer isso, vai ter um galardão no céu. Aí eu pergunto, imagina 2000 anos atrás, judaísmo, não tínhamos nenhum conhecimento do que nós temos hoje, estava distante a ideia do espiritismo, né? A ideia da ciência que nós temos hoje, que também nos esclarece muito, estava anos-luz ainda. O pessoal ali só via a vida presente, praticamente. Tanto que, na época, os fariseus, saduceus, quase nenhum deles ali aceitava a ideia de uma vida após a morte, né? A vida era a vida física, a vida material, a vida do corpo. E aí Jesus fala, aguarde para ter algo no céu. Como é que fica? Esse céu, que céu? Onde está esse céu? Que treco é esse? No judaísmo, lembre-se que Jesus era judeu, foi educado no judaísmo, na Torá, né? O pessoal não tinha nenhuma ideia dessa ideia de céu, de espiritualidade, como hoje a gente começa a compreender. E mesmo para nós que hoje aceitamos a ideia do espírito, né,
A gente tem medo de ver espírito em casa, né? Tem medo de perceber algum espírito muitas vezes, e mesmo assim ainda acha distante, né? Porque diante do sofrimento aqui, quem é que pensa que isso aqui é passageiro, daqui a pouco eu volto para o plano espiritual, esse negócio aqui é pequenininho. Quem está sofrendo, geralmente, mesmo com conhecimento espírita, não consegue muito fazer isso acontecer. Se desespera, fica ansioso, quer destruir o mundo, reclama de Deus, né, diante da coisa que está acontecendo. Então imagina 2000 anos, né? Imagina nós há 2000 anos atrás. Como é que a gente ia compreender essa mensagem de Jesus? Faça isso para um galardão no céu. Não julgueis para não seres julgados, né? Olha o argueiro, olha o cisco no olho do outro e não percebe a trave que tem no seu. Jesus está a todo momento falando para a gente, volte-se para si. Ama o próximo como a ti mesmo. Faze ao outro o que queres que te faça. Ele está a todo momento alertando a gente para que procuremos a nós mesmos, para que a gente adentre a nossa casa interna. E todas as situações que existem aqui na Terra, durante a nossa encarnação, o emprego que você passa, a faculdade que você vai ter que fazer, os estudos que você tem que realizar, os filhos que você tem para criar, esposa, esposo, companheiro, os irmãos, é tudo instrumento, é tudo ferramenta. O seu corpo é ferramenta moldada de acordo com as suas próprias necessidades. Pensa bem, antes de você reclamar do seu corpo físico, ou das doenças que você tem, ou dos problemas que você passa com o seu corpo, não reclame, agradeça, porque ele é um molde perfeito do que vai na sua mente das suas necessidades. O seu corpo é a expressão sincera do que há em você, para que você se conheça e se melhore. Para que você se torne um ser melhor, mas com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua luta. Não precisa correr, mas é preciso não parar de caminhar. A gente não pode mais cruzar os braços. Os espíritos nos falam nas reuniões mediúnicas, pode perguntar a quem trabalha aqui em reunião mediúnica deste centro, como de outras casas espíritas, ou mesmo se você for um terreiro de umbanda, de candomblé, vai ter sempre uma mensagem padrão, que sempre acontece, que é sempre recorrente. Não perca tempo, aproveita o tempo que você tem aí encarnado. Você acha que 80 anos ou até 100 anos é muito? Você é um espírito imortal. O tempo, para nós como espíritos, não existe. E você acha que 100 anos é muita coisa, né? A Terra, segundo os conhecimentos científicos atuais, tem 4 bilhões e meio de anos. Alguém consegue imaginar esse tempo? 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de voltas em torno do Sol. Alguém consegue pensar em algo dessa magnitude? E a gente está aqui imaginando que 100 anos é muito e desperdiçando. Quantas encarnações nós já não perdemos? Perdemos não, né? É um pouco forte isso, mas que a gente desperdiçou oportunidades de crescer e se desenvolver. É lógico que elas nos serviram para chegar aqui. Mas se hoje eu já tenho mais consciência, por que eu vou desperdiçar o tempo? Ninguém está dizendo para você sair correndo agora e resolver fazer tudo o que precisa fazer, não é assim. Mas caminhe um passo de cada vez, todo dia, todos os minutos. Se você ler uma página por dia, em um ano são 360 páginas, por exemplo. Percebe a grandeza disso? Se eu faço uma coisa pequena de cada vez, a cada dia, a cada minuto,
mesmo que seja pequena, ela vai se somar. O oceano tão gigante é feito de gotas de água. E a gente não consegue contar quantas gotas tem no oceano. Percebem? Eu preciso trabalhar, mesmo que seja em passos pequenos, mas a gente precisa andar todo dia. Todo dia. Mesmo que eu caia, mesmo que eu erre, mesmo que dê ruim, não tem problema, levante-se e recomece. Uma pessoa, para aprender a tocar um instrumento musical, ela vai errar muitas vezes tentando fazer os acordes, tocar as cordas, os dedos não vão responder direito, não vai dar certo, mas a cada dia que se pratica, ela vai melhorando, melhorando até conseguir tocar. Muito bem. Da mesma forma, quem aprendeu a dirigir, que seja carro, seja moto, qualquer outro veículo, sabe o quanto que foi difícil no início, aquele monte de pedal, de direção, de câmbio, de não sei mais o que, você conseguir coordenar tudo aquilo, demora, você erra. Mas à medida que você vai praticando, praticando, torna-se automático, ao ponto de que hoje, se você dirige já há algum tempo, você faz tudo de forma muito automática. Você percebe até o urro do motor aumentando, automaticamente já troca a marcha, já muda, sem precisar imaginar que você tem que fazer aquilo. E é a mesma coisa com os sentimentos, com aquilo que eu preciso trabalhar comigo. É um trabalho de cada dia, um exercício diário que eu tenho que fazer. Se você quer aprender a ter paciência, diariamente se esforce nesse trabalho de paciência. Se a cada dia você quer trabalhar a sua empatia, a sua compaixão com o outro, faça um pouquinho a cada dia, mesmo que não dê certo, mesmo que você fale assim, de novo, cair no mesmo problema, no outro dia tenta de novo. Joana de Ângeles, num livro, que eu sempre esqueço o nome dele, mas ela coloca numa das mensagens, na mensagem introdutória, que às vezes você se sente mal porque tenta se melhorar e novamente cai, não consegue. Mas não desista, tente 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, mas continue exercitando, porque só assim você vai conquistar. Só assim você vai transformar aquele sentimento, aquelas ideias em outra coisa. Então, não desistamos. Paremos de ficar olhando para o lado de fora. Paremos de procurar nos preocupar com a vida do outro, com as situações que os outros estão vivendo, de como o mundo está. Não importa. É claro, não precisamos ficar alienados, mas não importa a ideia da guerra da Ucrânia, do Iraque e das guerras na África, que a gente nem dá importância, que elas não aparecem na mídia, a África é totalmente esquecida. Isso não importa, não importa que tenha problemas exatamente na minha cidade. Quando eu falo não importa, não é para se alienar. Mas o mais importante de verdade é o trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo. Porque eu vou responder a mim mesmo. Eu não vou responder porque a cidade não estava bem, ou porque a guerra na Ucrânia estava acontecendo, ou porque lá no Israel estava com outra guerra. Eu vou responder por mim. E eu vou ter que responder, o que você fez com esse tempo? Por que você estava tão preocupado com a guerra de Israel e esqueceu da guerra interna que você tem para aprender a amar? Por que você estava tão preocupado com a guerra da Ucrânia e não olhou para o problema que você tem aqui dentro para aprender a perdoar alguém e a perdoar a si mesmo? É isso que a gente tem que começar a pensar primeiro. Certamente não é esquecer, não é ser indiferente aos problemas que acontecem no mundo, na minha cidade, no meu país, mas é entender que nessas coisas já tem um dirigente lá em cima cuidando disso, que é Jesus. Pelo menos segundo Emmanuel, no Caminho da Luz, ele nos fala que Jesus é o governador da terra. Então, se esse cara é o governador da terra, está tudo bem. Ele sabe o que está fazendo, porque eu ainda estou aprendendo a entender o que eu faço. Como é que eu vou julgar se aquilo está certo ou está errado? Não dá. Eu estou aprendendo ainda a me conhecer. Como é que eu vou definir se esses caminhos de guerra, de não guerra, de justiça, de injustiça estão certos?
Não tem como, tá? É criar um problema, um sofrimento à toa para nós. Eu preciso é cuidar de me entender, de me tornar melhor. É de aprender a mensagem de Jesus nas nossas ações diárias uns com os outros. E principalmente comigo mesmo. De se perdoar, de se compreender, de ter compaixão consigo mesmo, para eu aprender a ter compaixão com o outro, a perdoar o meu semelhante, a compreender. É o trabalho que eu tenho que fazer comigo. Então, que a gente comece a cuidar da nossa própria vida. Cuide de você como ser imortal que é. Quer conquistar a paz? Quer se sentir pleno? Quer conquistar a felicidade? Então construa dentro de você mesmo. Não será o outro que fará isso. Não será a outra pessoa que vai fazer isso. Não é eu me casando, não é eu tendo filhos, não é ganhando a loteria, não é morar na roça, não é morar na cidade que vai me fazer isso. É o trabalho que eu faço dentro de mim mesmo. Cuide da sua própria vida. Ou, como nos falou Paulo, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. É isso. Está na hora, né? Obrigado, pessoal. E desculpa algum problema, se houver algo que vocês queiram depois corrigir, não tem nenhum problema de falar. Nós somos todos aprendizes aqui, tá? Eu não sou dono do conhecimento e estou muito longe disso. Muito obrigado.